Assim que terminei Cyberpunk Edgerunners, fiquei completamente obcecado com teorias de que o final, na verdade, não era o que parecia. Os fãs também criaram suas próprias teorias, algumas brilhantes, outras cativantes de um jeito difícil de explicar. Com o anúncio de um segundo anime de Cyberpunk, meu momento chegou novamente. Muitos fãs têm certeza de que David morreu e que veremos um conjunto totalmente novo de personagens. Enquanto outros estão convencidos de que David ainda está vivo. A experiência de Cyberpunk Edgerunners deixou fãs ao redor do mundo querendo mais. Aqui estão os cenários mais prováveis para a segunda temporada, classificados em ordem de insanidade. No final, vou revelar o que realmente acredito que aconteceu. O que sabemos com certeza. Arasaka puxa sua arma, e o rosto de David se ilumina. Mas não vemos realmente David morrer, nem o que acontece depois. Vemos apenas uma transição que sugere sua morte, mas vale lembrar que o show já usou esse tipo de transição para nos enganar intencionalmente. O corpo de David nunca é encontrado, e os únicos que poderiam confirmar sua morte seriam Arasaka ou Adam Smasher. Falco e Lucy saíram antes de ver David cair. O diretor deixou claro que, para todo outro personagem, a morte foi mostrada com o corpo, às vezes em múltiplos takes. Isso nos leva à grande pergunta: o que acontece a seguir? O primeiro cenário é a adaptação dos Trauma Team Comics. Existem vários quadrinhos no universo Cyberpunk, e meu favorito é justamente esse. A história acompanha Nadia, uma médica da Trauma Team que passa por experiências traumáticas no campo de batalha. Ela acredita estar pronta para voltar ao trabalho, mesmo depois de tudo o que passou. Mas, mais tarde, percebe que a memória do trauma ainda a assombra profundamente. Não vou estragar a história, mas há uma reviravolta absolutamente diabólica. A narrativa é muito bem escrita, abordando dilemas morais que assolam Night City. Devo fazer a coisa certa mesmo que coloque outros em perigo? Vivo apenas para minha própria sobrevivência? E se alguém que me fez mal fizer algo bom por outros? Essa é a avaliação cruel e bela que a história impõe sobre você. Perder a humanidade se encaixa perfeitamente nos temas de Night City. Criar uma adaptação desses quadrinhos parece muito provável, já que não haveria risco de contradizer nada da história existente. Além disso, haveria abundância de material de origem para trabalhar. Edgerunners levou 6 anos para ser criado do início ao fim. Com o sucesso incrível do show, imagino que não queiram fazer os fãs esperarem mais do que já esperaram. Esse caminho economizaria tempo, reduziria custos e ainda daria aos fãs mais conteúdo do universo Cyberpunk. O showrunner de Edgerunners, Rafał Jaque, fez parte da equipe editorial dos quadrinhos, então sabemos que ele está plenamente consciente dessa possibilidade. Minha única hesitação é que os quadrinhos Trauma Team são curtos, talvez não suficientes para uma temporada completa. Mas a CDPR e o estúdio Trigger poderiam expandir essa história ou criar um episódio separado para cada quadrinho, dando uma visão mais ampla de Night City. O segundo cenário é uma série de antologia. Poderíamos ter um novo conjunto de personagens e uma trama totalmente separada de Edgerunners, com algumas referências divertidas ao universo. Poderíamos até ver um caminho diferente de Cyberpunk 2077, como Nomad ou Corpo. Essa abordagem faz muito sentido, permitindo expandir a história sem contradizer nada que já aconteceu. No entanto, exigiria muito trabalho, um elenco novo e uma trama totalmente fresca. E ainda existe o risco de não ser tão boa quanto Edgerunners, caso os novos personagens não correspondam às expectativas. O terceiro cenário envolve o passado de Adam Smasher. É possível ter uma temporada dedicada a ele, e eu adoraria ver isso. Sabemos que ele foi atingido por um RPG e a Arasaka lhe ofereceu a chance de se tornar um ciborgue completo. Seria fascinante ver mais sobre as guerras corporativas, como Adam Smasher se tornou quem é, e como ele foi praticamente ressuscitado depois de ter virado um monte de carne. Muitos fãs querem descobrir como Adam Smasher se tornou o bicho-papão de Night City e de onde veio sua incrível capacidade de agir como um cyberpsicopata. Essa série poderia mostrar o que ele fez antes de trabalhar para Arasaka e as verdadeiras motivações desse psicopata entediado.
Também poderia abordar o ano de intervalo entre quando Smasher supostamente atira em David e o início de Cyberpunk 2077. O quarto cenário envolve Katsu. Ele se tornou rival de David, mas depois desapareceu da história. Sabemos que, depois de levar uma surra de David, ele passou a trabalhar para Arasaka, provavelmente assumindo o lugar de seu pai. Essa história poderia acompanhar Katsu em seu novo papel como executivo da Arasaka, lidando com a morte do pai e com as consequências da invasão de David à Torre Arasaka. O quinto cenário é sobre o Oldnet. O que aconteceu exatamente com ele? Esse ponto da trama ficou completamente sem resposta. Lucy foi forçada pela Arasaka a recuperá-lo, correndo risco de vida, e foi a única a escapar. Grandes corporações claramente buscavam algo extremamente valioso na rede antes que Bartos a destruísse. Talvez Lucy descubra mais do que pode lhe dar na segunda temporada. Há teorias de que Raiz Bitcoin ainda está vivo, e Lucy poderia encontrá-lo para planejar como derrubar a corporação que tirou tudo dela. O sexto cenário é: o ciclo continua. Alguns fãs acreditam que David pode ter deixado Lucy grávida antes de morrer. Parece um final feliz, mas é, na verdade, muito sombrio. Assim como David guardava ressentimento pela morte de sua mãe pelas mãos de gangues, o novo protagonista poderia crescer odiando a Arasaka pelo que fizeram aos seus pais. Cheio de raiva, ele seguiria os passos do pai em busca de vingança. Talvez consiga quebrar o ciclo, mas é mais provável que a história se repita. O sétimo e último cenário é David Smasher, que é o que eu realmente acredito. David foi mantido vivo, mas seu destino é pior que a morte. A Arasaka o preservou, física ou mentalmente, experimentando incessantemente antes de transformá-lo no próximo Smasher. Alguns fãs acreditam que o cyberesqueleto que David vestiu fez uma cópia de sua consciência, que poderia ser a tecnologia que a Arasaka queria testar. Talvez Katsu, por puro desprezo, seja quem esteja por trás disso, tornando a existência de David o mais miserável possível. Imagine a crueldade de ser forçado a servir como guarda-costas da corporação que te tirou tudo. Além disso, David seria usado para atrair e caçar Lucy, a Netrunner mais valiosa, que conhece os segredos mais sombrios da Arasaka. David estava em pleno controle da mente na última vez que o vimos, indicando que ele talvez tenha vencido o cyberpsicose. Lucy poderia trazê-lo de volta, ligando isso à teoria do Oldnet, descobrindo algo que a ajude a resgatar David. Imagine ter que enfrentar um David Smasher completamente controlado mentalmente em uma segunda temporada ou DLC do jogo. Alguns fãs acreditam que Lucy teria David em sua mente usando o Relic, já que Ed Runners já se assemelha à vida de Johnny Silverhand. Também há a possibilidade de David se tornar parte do Max Tack, conforme o trailer de Cyberpunk 2077, aproveitando sua resistência ao cyberpsicose para conter outros cyberpsicopatas. Então, essas são as teorias e cenários mais plausíveis. Qual delas é sua favorita? Compartilhe com um amigo e não se esqueça: cada detalhe pode mudar completamente o que esperamos da segunda temporada.